Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um estudo baseado no Sermão da Montanha, usando a revista da editora Betel, cujo o autor desse trimestre foi o bispo Abner Ferreira. A lição de número 12 tem o título de O Chamado para Decisão e Compromisso. Esse é o tema que nós vamos abordar, é sobre isso que nós vamos estudar, usando como referência Mateus 7, do 13 ao 20, o texto que fala da porta estreita, do caminho estreito, da porta larga e do caminho largo. A nossa aula de hoje tem 3 objetivos: falar acerca da porta estreita e da porta espaçosa, descrever o perfil dos falsos profetas e mostrar os 2 tipos de servos. É uma lição que passeia por um tema bastante amplo, uma lição maravilhosa. Tem alguns temas aqui que são muito ricos e caberia horas de estudo e uma série de estudos específicos só para esse tema, mas por conta do tempo nós vamos tentar fazer tudo de forma bem resumida, amém? Então, para iniciar, curte aí esse vídeo, por favor, deixa um comentário. Se você ainda não segue, não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Hoje eu estou mais informal aqui, e meu rosto está um pouco machucado aqui. Eu acabei também não podendo fazer a barba por causa disso. Mas o conteúdo vai ser o mesmo, vai ser sempre com a dedicação e a busca para oferecer o melhor no estudo da Palavra de Deus. Nós temos aqui, eu vou colocar no canto aqui, eu não sei se vai aparecer nesse canto aqui ou nesse outro aqui, tá? Às vezes a câmera espelha, aí eu não sei de que lado fica. Geralmente era desse lado aqui, mas pode aparecer desse lado aqui também. A lista com os estudos anteriores, tá? Você pode ver aqui uma playlist com todos os estudos anteriores a esse, todos dentro do mesmo tema, que é o Sermão do Monte, tá? E tem 2 que são bastante especiais, um que fala sobre justiça, que teve uma quantidade boa de views, e também o que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, Esses são os vídeos mais vistos aqui dessa série. Então, se você quiser, você pode também buscar, veja a lista completa, procura quais temas te interessam e dá uma assistida lá, tá bom? O primeiro ponto dessa revista, dessa lição, diz aqui: 2 portas e 2 caminhos, o ponto de número 1. E nós percebemos essa dualidade durante toda a mensagem de Jesus no Sermão do Monte, e não só aqui, mas em vários outros momentos das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. Em muitos momentos nós somos postos diante de uma escolha, Aqui está o ápice do sermão. Durante todo o sermão ele faz a apresentação de vários pontos que se opõem. Ele fala dos 2 senhores, ele fala das 2 formas de justiça, ele fala das 2 portas, dos 2 caminhos. Então ele sempre está nos colocando diante de uma escolha. E aqui ele finaliza, já estamos chegando no fim do Sermão do Monte, e ele, nesse ponto alto, ele diz, faça a sua escolha. Ele chega a ser direto, ele é mais enfático, Ele diz: escolha a porta estreita, escolha o caminho estreito. Isso nos mostra, que Jesus nos deu livre-arbítrio, Há uma linha teológica, que não é muito favorável a essa questão do livre-arbítrio, A teologia calvinista, ela defende que o homem só tinha livre-arbítrio, na verdade, antes da queda. Depois da queda, ele não tem livre-arbítrio, ele é escravo do pecado, então perde o seu livre-arbítrio.
Mas isso não é, não, esse embate teológico entre calvinistas e arminianos, isso não vai se resolver num videozinho aqui no YouTube em alguns minutos, né? Já fazem 500 anos que esse embate persiste, né? Existe e perdura. Então, o que é necessário, os dois pontos de vista têm respaldo bíblico. Os calvinistas, até por serem mais antigos, né? A teologia calvinista é bem antiga, nasceu praticamente junto com a Reforma. Então existe muito mais documentação, livros, conteúdo com teologia calvinista, né? Mas a teologia arminiana, né, ali de Jacobs Armínio, ele também tem um fundamento bíblico, né? Assim como a calvinista também, existem vários versículos da Bíblia, e nós precisamos entender e respeitar, né, as diferentes linhas teológicas, entendendo que as duas se propõem a verdadeiramente propagar o Evangelho, ensinar o que o Evangelho diz, né? Então não estou aqui para dizer que alguém está certo ou errado, mas nós vemos nitidamente que Jesus coloca diante dos homens a escolha, né? Nós sabemos também que não é por mérito ou pelas próprias forças que o homem será salvo. É óbvio que é a graça, é Cristo quem salva e não as suas escolhas. Mas o caminho está posto diante de nós, o caminho largo e o caminho estreito, a porta larga e a porta estreita, né? E quem entra pela porta somos nós, né? A porta é Cristo, né? Então, basicamente, essa dualidade é posta diante de nós e nós somos convidados a fazer uma escolha entre a porta estreita e a porta larga, entre o caminho estreito e o caminho largo, e nós vamos ver aqui as diferenças entre eles, tá? No ponto 1, a porta estreita. Porta estreita, caminho estreito, Jesus explica que são poucas as pessoas que passam por ela, mesmo que nós sempre vemos ali no livro de Apocalipse as multidões que estavam no céu glorificando a Deus, mas isso no total de pessoas, né, no universo de pessoas da humanidade é um número pequeno, né? Ou seja, muito mais pessoas estão interessadas nos prazeres mundanos e carnais do que em saber a vontade de Deus e agradar a Deus e buscar a vontade do Senhor para as suas vidas. Por isso a porta é estreita e são poucos os que passam por elas. Na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, a gente pode observar isso, né? Quantas pessoas abandonam, deixam as coisas da igreja, as coisas da obra do Senhor, as coisas de Deus, a vida devocional, por qualquer outra coisa, né? Então, o número de pessoas que procura o fluxo deste mundo, né, os prazeres mundanos, é muito maior, é muito superior ao das pessoas que com sinceridade estão buscando o reino de Deus, né? E certamente entre as pessoas ditas cristãs e crentes, né, existe ainda dentro desse grupo um grupo ainda menor de pessoas que verdadeiramente estão compromissadas com o Evangelho, né? Então nós temos um grupo pequeno de pessoas que professam a fé, digamos que na população mundial isso seria 1/4 da população, talvez 1/3 no máximo. E dentro desse grupo existe um grupo ainda menor que não apenas se diz cristão, mas que tem uma vida verdadeiramente voltada para saber e buscar a presença de Deus e qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Por isso, certamente, Jesus estava sendo muito preciso quando ele estava dizendo que a porta é estreita e o caminho é estreito e são poucos os que passam por ele. Isso nos mostra também uma outra coisa, né? O fato da porta ser estreita e do caminho ser estreito
isso fala um pouco de desconforto, digamos assim. Passar por uma porta estreita ou passar por um caminho estreito remete à ideia de desconforto. O caminho do Evangelho não é um caminho confortável, não é uma rua larga, espaçosa, sinalizada, iluminada e ampla, mas aparenta mais ser uma viela com pedras e espinhos no caminho, né? Essa ideia do desconforto que o Evangelho pode trazer para os seguidores de Cristo foi apresentada pelo próprio Cristo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho fala de compromisso e de renúncia. São duas palavras aqui que nós queremos destacar, né? Compromisso e renúncia. A primeira coisa, compromisso. Quando se fala de um caminho estreito e de uma porta estreita e que isso está ligado às renúncias que nós precisamos fazer como cristãos, essa expressão aqui usada tanto pelo autor, né, como pelo próprio contexto do Sermão do Monte, né, essa questão do compromisso, nós vemos que é cada vez mais raro pessoas verdadeiramente compromissadas com o reino de Deus, com a obra de Deus, com o Evangelho, com a graça. Compromisso literalmente, em vários aspectos. Tanto no compromisso com a verdade do Evangelho, as pessoas com muita facilidade torcem as Escrituras para favorecer seus interesses, digamos assim, né? E isso é falta de compromisso com o Evangelho e com a verdade das Escrituras. Então, esse tipo de compromisso é que é escasso na igreja moderna, nos dias atuais. Em todo tempo, talvez, né? E também o sentido de compromisso da persistência e da consistência. As pessoas hoje vivem o evangelho do entretenimento. Elas visitam igrejas ao léu, elas não criam raízes e elas seguem as igrejas da moda, né? Vivem de eventos, vivem de festividades, vivem de congressos. Então corre para o congresso aqui, corre para outro congresso ali, o cantor famoso fulano de tal está naquela igreja, eu vou para lá, o pregador renomado está naquela outra ali, essa semana eu vou para lá. Então as pessoas verdadeiramente não têm compromisso com o reino, com o evangelho, né? Elas estão sendo levadas e motivadas pelo entretenimento, o evangelho do entretenimento. E eu percebo que, infelizmente, muitos pastores se deixaram seduzir por esse comportamento das pessoas. Então, as igrejas passam a oferecer esse tipo de entretenimento para as pessoas, para mantê-las. Então, toda semana tem que ter uma festa, né? Toda semana tem alguma coisa acontecendo, tem uma coisa nova, tem uma novidade, porque a gente precisa, né, atrair as pessoas. E essa atração talvez seja a forma errada de atrair as pessoas, né? Você está atraindo pessoas que não estão aptas a abrir mão, a renunciar por amor do Evangelho. Então é uma falta de compromisso desses dois sentidos, né? As pessoas deixam a igreja por absolutamente qualquer motivo. E a oferta, né, de igrejas, o cardápio de igrejas é enorme, né? Você às vezes vai em alguns bairros, em algumas ruas, que é uma igreja colada na outra, e cada uma com um estilo diferente, né? Então tem as mais moderninhas, né? Pinta a parede de preto e falam as gírias no púlpito, supervaloriza, né, o evangelho da graça, na verdade é um evangelho da hipergraça. Recentemente eu até vi um vídeo, né, de um pastor, né, não sei qual a
a formação dele, teológica, tudo, mas ele começou a falar, né, umas palavras bonitas, né, uns termos gregos rebuscados, e aí ele recebeu um comentário, né, nas redes sociais dele de alguém questionando sobre o inferno. E aí esse pastor começa a falar, mas qual inferno? A Bíblia fala de vários infernos. E aí começou a usar as diferentes traduções da língua grega que foram traduzidas para inferno, né, na língua portuguesa. E, e aí ele citou várias traduções e algumas que remetiam ao lixão que havia lá em Israel, né, que recebia esse nome de inferno. Passou pela citação de inferno que Pedro faz na sua carta, que é o Tártaro, né? Que dali vem, uma herança da cultura grega, e aí ele passa pela Idade Média citando Dante e o inferno de Dante da sua literatura, né, e que aquilo não tem nada a ver com o Evangelho, e realmente talvez não tenha, mas depois de tanta conversa, né, tanta conversa bonita, a impressão que dava no fim do vídeo é que, olha, não se preocupa, o inferno não existe. O inferno que a Bíblia diz ali, segundo a palavra tal, a palavra XYZ, ou é um lixão, ou é um estado de espírito, um estado depressivo, ou é o fruto de uma influência cultural grega, ou seja, não se preocupe, né? Viva a sua vida do jeito que você quiser, que o inferno não é bem o inferno. E diante desse absurdo teológico, né, que eu ouvi, eu fiz uma citação, né? Peguei o livro do Apocalipse e citei o verso que diz que depois que Jesus voltar das bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que ele lançará a morte e o inferno no lago de fogo e enxofre. Então pronto, não importa qual é o inferno usado ali, o destino do próprio inferno é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então eu acho que o sentido de condenação, de juízo divino está mais do que claro naquele texto do livro do Apocalipse, né? Então é isso, as pessoas simplesmente estão sem compromisso com o Evangelho, descompromissados com o Evangelho e sem nenhuma disposição para renúncia, que é outra coisa que o Evangelho diz: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não sei o que as pessoas fazem com esse texto, qual a desculpa que elas inventam para conduzir as suas vidas de uma forma completamente irresponsável, sem buscar a Deus e sem querer saber a sua vontade, e ainda encontrar um respaldo na graça para justificar as suas vidas pecadoras, né? Então é isso, compromisso e renúncia. Sobre porta, eu queria ainda destacar uma outra coisa. A revista não comenta sobre isso, mas na cultura hebraica e naquele contexto ali do Oriente Médio, na antiguidade, as cidades elas eram muradas, né? E haviam portas nesses muros por onde as pessoas entravam e saíam das cidades, né? Então a porta, você percebe isso mais na antiguidade. Com o passar do tempo, já nos dias de Jesus, por causa do Império Romano, já existiam prédios públicos que tinham a finalidade de servir, né, como tribunais, como lugares de transação comercial e tudo mais. Mas na antiguidade, um pouco antes dos dias de Jesus, e isso certamente estava impregnado na cultura judaica, por isso que mesmo que não fosse uma coisa comum aos dias de Jesus, era uma coisa comum ao seu povo, à sua cultura. Na porta das cidades
era um lugar onde os líderes, os anciãos, os comerciantes, as pessoas que tinham alguma influência na sociedade se reuniam para deliberar sobre as questões sociais, né, daquela comunidade, daquele lugar onde eles viviam. Então o que acontece? A porta era um lugar que hoje seria equivalente a um tribunal ou um cartório ou uma prefeitura, né? Era mais ou menos, ela tinha essas funções, ela acumulava essas funções. Na porta da cidade, quando um grande negócio ia ser feito, os negociantes ali, né, as partes daquele contrato se reuniam e eles declaravam, né, a sua proposta, e as pessoas que estavam ali serviam como testemunhas. Então nós vemos alguns exemplos na própria Bíblia, né, de Abraão e Jó fazendo, né, transações e reunidos à porta da cidade para tratar, né, de assuntos formais, de assuntos burocráticos. Então essa era a função da porta, né, na antiguidade. Então Jesus ele usa a porta como uma figura e ele diz: olha, existem portas estreitas, existem portas largas, né? Certamente as portas largas oferecem muito mais conforto, né? Uma porta larga você pode passar em alta velocidade por ela, que você corre menos risco de bater nas bordas, você pode passar com a carga maior, né? Você pode levar mais coisas, né, se você passa por uma porta larga. E aí ele diz, pela porta larga passa muito mais gente também. Talvez esse fosse o foco de Jesus a usar essa figura. E ele diz, mas o evangelho não é assim, né? Eu sou a porta, e uma porta estreita. E você não dá para passar com bagagem por uma porta estreita. Ou você passa só você, não tem como, a bagagem tem que ficar do lado de fora, porque não passa. A porta é estreita, ela não admite que você leve uma carroça junto com as suas malas, né? Ou você passa sozinho ou você não passa. E além da porta, ele diz que ela conduz a um caminho que também é igualmente estreito. E aí a figura é exatamente a mesma. É um caminho estreito, não passa muita gente e ele traz algum desconforto, diferente de um caminho largo, que traria muito mais conforto numa viagem. É simples, né? Quem dirige aí, você sabe a diferença de andar por uma rodovia estreita e uma rodovia ali duplicada com 6 faixas indo numa direção, 6 faixas vindo em outra direção. Vocês sabem o quanto é confortável dirigir numa via assim, né? Diferente de uma ruazinha estreita, sinuosa, de uma estrada de barro, como é mais desconfortável passar por uma estrada nesse estilo. Mas aí o autor usa uma figura que eu achei interessante, ele usa a figura do funil. Não é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui, mas a título de ilustração, de conjectura teológica, de um auxílio, né, para compreensão, é bem interessante essa figura do funil, né? O funil, no seu sentido normal, né, ele começa largo e vai estreitando. Se você vira o funil de cabeça para baixo, né, o contrário, ele começa estreito e vai alargando. Ou seja, o autor apresenta o evangelho nesses termos, né? O evangelho ele começa estreito ali na sua vida, mas em compensação na eternidade você vai ter abundância e largueza, né, de vida. Então seria bem aplicado, né? A ilustração do funil é bem aplicada, né? Aquele pequeno trecho mais fino, né, estreito do funil representaria toda a nossa vida aqui na Terra, vivendo no Evangelho, né, no estreito. Mas no céu
tudo se amplia e se expande, né? Então achei fantástica essa figura do funil usada aqui na lição. Há uma outra figura também que eu queria acrescentar aqui na revista, que a revista não apresenta, é sobre o tabernáculo, né? O tabernáculo ele também ele é cheio de símbolos e de figuras, né? O tabernáculo tinha uma porta, o tabernáculo tinha um caminho também. Esse caminho levava ao altar do sacrifício e à pia, onde os sacerdotes se lavavam cerimonialmente para manipular os sacrifícios. Esse caminho, antes de entrar no tabernáculo propriamente dito, né, ele fala do pátio do tabernáculo, ele passa pelo altar do sacrifício, e o altar do sacrifício representa a cruz, né? Aquilo que o Evangelho mostra como o sacrifício vicário de Cristo no Calvário. Isso está no caminho, né? A cruz, o sacrifício está no caminho. Você entra pela porta do pátio e você caminha até entrar no santuário, né? Passando pela pia e passando pelo altar do sacrifício, né? O altar do holocausto. Então, essa é uma figura que eu queria acrescentar de forma rápida, tá? Com poucas palavras, tá? Senão a gente não consegue terminar essa lição. Então, no ponto 1.2, ele fala que a porta larga. Ele apresenta aqui o fim, né, aonde essa porta leva, né, juntamente com esse caminho largo que segue a porta larga, é a destruição. Então, por mais que seja confortável de início, o destino não é bom, né? Então é como você ter uma excelente viagem, mas o destino para onde você vai não é bom, né? Não faz sentido isso. Por isso, Jesus ele diz aqui, olha, tenha cuidado, não vá pela porta larga e não vá pelo caminho largo, porque o fim dele é a destruição, é a perdição. Isso nos fala, né, que nós não podemos seguir a Cristo do nosso modo. O ser humano tende a construir para si, né, os seus próprios conceitos das coisas, e cada um quer moldar Deus à sua imagem e não viver como sendo a imagem de Deus. Cada um quer fazer Deus a sua própria imagem. E aí cada um diz, não, mas eu sirvo a Deus assim, e Deus me entende, e Ele sabe como eu sou, tal. Então são desculpas de pessoas que verdadeiramente não estão comprometidas com o Evangelho, com o Reino. Eles não querem viver aquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas. Então eles ficam querendo servir a Deus da sua própria forma, com seu próprio estilo de vida, né? Mas para mim é assim. Então eu acho que, na minha opinião, e eu acredito que é assim que Deus pensa e me trata e Ele me entende. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é servir a Deus da forma de Deus e não da minha forma, né? É certo que a lei cerimonial foi extinta, né? E Jesus mostrou um evangelho muito mais voltado para as intenções, né? Em espírito e em verdade, como ele diz ali para a mulher no poço. Mas isso não quer dizer que eu posso simplesmente tirar da minha própria cabeça, né, toda a moral, toda a devoção que eu acredito que Deus espera receber, né? E simplesmente dizer, não, é assim mesmo, né?
no meu jeito é assim mesmo, meu estilo é assim. Isso não funciona, nós precisamos servir a Deus e adorar a Deus não do nosso jeito, mas do jeito dele, né? E aí também, infelizmente hoje as igrejas estão cheias disso, né? Então tem várias coisas que as pessoas começam a aplicar nas suas vidas e elas imaginam que estão servindo a Deus, né? As coisas mais estranhas que possa acontecer estão acontecendo hoje nas igrejas e as pessoas acham que elas estão servindo a Deus, mas é provável que a maioria delas está longe de Deus. Nós temos o exemplo na Bíblia de Nadab e Abiú, que foram servir a Deus do jeito deles e a coisa não terminou muito boa para eles, né? Eles tinham que oferecer um incenso do jeito que Deus ordenou que o incenso fosse oferecido dentro do rito judaico. E o incenso tinha uma composição específica que só podia ser usada no templo. Quem quisesse ter incenso em casa tinha que usar uma outra composição diferente daquela. Os ingredientes que compunham o incenso. E o rito, o processo do oferecer incenso também tinha uma norma, tinha uma regra de como ele deveria acontecer. E Nadab e Abiú simplesmente desrespeitaram essa regra. Eles foram oferecer incenso, mas não do jeito que Deus determinou, né? E os dois morreram. Quem conhece a história dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, sabe que eles morreram por uma falha no rito, no processo de cultuar que foi determinado por Deus. E aí hoje as pessoas estão formando seus jeitos, né, suas formas de cultuar. Eu vi uma vez um batismo que a pessoa, eu vi na internet isso, né, que é um outro problema, né? A internet tem muita coisa boa, tem um lado muito positivo de dar oportunidade para pregar o evangelho, mas em compensação a internet deu voz a uma infinidade de pessoas que não contribuem para o evangelho, né? Ela deu voz a todos, né? E aí, quando nós que verdadeiramente estamos comprometidos com pregar a verdade, com pregar a Bíblia, sem nenhum benefício em troca, sem nenhuma segunda intenção, só com a verdadeira e sincera preocupação de pregar o Evangelho como ele é, do jeito que está nas Escrituras. Se nós nos calarmos, né, essas pessoas não se calarão e elas continuarão pregando o Evangelho que não é bíblico e que na verdade não é Evangelho. Então eu vi uma igreja, né, em que o batismo nas águas acontecia num tobogã, né? A pessoa deslizava no tobogã e caía dentro da piscina, né? O João, quando ia batizar, ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. O batismo é uma solenidade, o batismo não é um entretenimento, não é uma festa, não é um banho de piscina. O batismo não é uma passeada por um parque aquático, né? O batismo é o sepultamento do seu eu, né? O batismo, o apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos para os nossos pecados e delitos. O batismo, ele representa a morte do nosso eu. O nosso velho eu está morrendo ali nas águas e quando nós levantamos das águas é uma nova criatura, simbolicamente, né? Óbvio, simbolicamente uma nova criatura está saindo das águas, é uma morte e ressurreição, é isso que aquilo simboliza. E aí a turma está fazendo batismo com tobogã, né? Você desliza e cai na água, está batizado. Eu não sei o que as pessoas, eu não sei até que ponto o entretenimento vai ocupar o lugar das coisas sagradas, das coisas santas, né? Das coisas sacras.
Eu não sei onde isso vai parar, né? Mas tem muita coisa estranha acontecendo aí, à medida que a criatividade das pessoas ocupa o lugar do que a Bíblia diz, né? E nada mais. Ponto 1.3. Poucos encontram o caminho, né? Como a porta é estreita e o caminho é estreito, a quantidade de pessoas é pequena, é menor em relação ao outro grupo. E o comentarista diz aqui que tem 3 verdades importantes nessa passagem, né? A primeira verdade, que só existem 2 maneiras pelas quais um ser humano pode andar. Só tem 2. Não existe uma terceira via, não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira forma. Ou você está do lado do muro, ou você está do outro lado do muro. Se você estiver em cima do muro, você já está do lado oposto. A segunda coisa que a gente aprende é que todo homem, todo ser humano, precisa fazer uma escolha a respeito de um desses 2 caminhos. Não escolher também é uma escolha. Se você não escolhe a Cristo, automaticamente você já escolheu o mal, né? Se você não se posiciona, você já se posicionou, né? Todos os homens só podem ocupar 2 caminhos, ou o caminho largo ou o caminho estreito. Não existe terceiro caminho, não existe meio fio. Ou você está num caminho ou você está no outro, é automático. E por fim, o caminho que conduz à vida é mais difícil e são poucos que escolhem ele, ou seja, a caminhada cristã não será fácil, tá? Ele não está dizendo aqui que é difícil ser cristão, não é isso, é que é inerente ao evangelho a cruz, né? Jesus deixou isso claro. E isso era muito mais visível nos dias de Jesus, porque lá naquela época os crentes morriam, eles eram mortos literalmente. Hoje ainda são, existe perseguição ao cristianismo em muitos países, como na Coreia do Norte, por exemplo, na China. Na China, as igrejas têm várias restrições a respeito do que pregar, de como realizar o culto. E na Coreia do Norte também, lá existem centros de concentração onde os cristãos são presos e são torturados só por serem cristãos. Vários países árabes, né, de predominância islâmica, também cristãos são condenados à morte. Andar com a Bíblia, por exemplo, pode levar você a ser executado, literalmente, né? Alguns países na África também com influência islâmica, grupos terroristas queimam as casas dos cristãos, violentam as mulheres, matam os homens e fazem todo esse tipo de atrocidade sem absolutamente nenhuma retaliação, né? Nenhum posicionamento da ONU, nenhum posicionamento dos direitos humanos, absolutamente nenhum. Todos completamente calados diante das atrocidades que fazem com cristãos ao redor do mundo. E eu não tenho os números atualizados aqui, mas eu recebi da Visão Mundial e de vez em quando eu vejo algumas pesquisas de outros institutos e o número de cristãos mortos ou perseguidos é muito grande. No Brasil nós não vemos essas notícias porque nós ainda vivemos num país livre e a nossa luta, né, a nossa perseguição ainda está apenas no campo ideológico, né? A gente ouve umas criticazinhas nas redes sociais e nada mais, né? Não tem gente sendo presa ainda por conta do evangelho aqui no Brasil. Apesar de que eu acredito que caminhe para isso, né? Mesmo que não seja agora, mesmo que não seja imediato. No ponto 2, 2 classes de profetas, tá? Nós vamos avançar, tá? Não vamos detalhar muito mais, mas nesse ponto aqui nós somos apresentados a Jesus, a um grupo de pessoas que ele diz que são lobos vestidos de ovelhas, né? Ele está falando isso dos falsos profetas.
O pior e o mais difícil, que é o que ele diz aqui no ponto 2.1, é que o falso profeta, no seu discurso, na sua pregação, na sua mensagem, existe parte de verdade. Eles pegam o texto bíblico, eles extraem do texto bíblico verdades bíblicas, mas o contexto é herético, né? O contexto é para uma finalidade escusa, é uma finalidade torpe, não é com o objetivo de salvar as ovelhas. É fácil você identificar isso, né? Pelo menos deveria ser mais fácil. Mas você abre alguns canais de TV e você vê algumas programações evangélicas, você assiste do começo ao fim o culto, a entrevista, né, que às vezes é uma programação bem elaborada, e em nenhum momento você vê eles falando de Cristo, de salvação, de vida eterna. É sempre quantos carros a pessoa tem, quantos imóveis a pessoa tem, se a pessoa está bem financeiramente, se o casamento da pessoa está bem, se ela foi curada, se ela tem saúde. Tudo se resume a este mundo. Se fala pouco ou nada sobre a vida após a morte, sobre o céu. Os falsos mestres, os falsos profetas, eles não pregam sobre o céu, sobre arrependimento, sobre o pecado, sobre juízo, sobre perdão. Essas coisas não são alvo não são o tema desses falsos profetas, né? Eles se atêm ao conforto, à qualidade de vida aqui na Terra e nada mais, absolutamente nada mais, né? Presta atenção nas mensagens, fique atento. Isso dificulta, porque existem elementos de verdade no meio, né? Esses falsos profetas, eles estão no nosso meio, eles são pessoas que dizem professar a mesma fé que nós, não estão lá fora, não é um grupo externo ao cristianismo, é um grupo interno, né? Lobos vestidos de ovelha. Nós vemos alguns animais nesse Sermão do Monte aqui que ilustram, né, algumas verdades que Cristo quer apresentar, né? Nós vimos nas aulas anteriores o cão, porco e agora o lobo, né? Então cada um tem diferentes características, mas de todos esses fica nítido que o lobo é pior, porque ele é mais agressivo e violento, né? Ele traz mais perigo e prejuízo para o rebanho. E nós só temos uma forma de identificar um falso profeta. Não tem outra maneira. Jesus apresenta uma maneira de identificar um falso profeta. É pelo fruto. Os frutos mostram quem a pessoa é. Não importa o que ela diz, não importa o seu discurso. A única coisa que importa é o seu comportamento, o seu caráter, sua forma de vida, né, o seu caminhar. Isso mostra quem é e quem não é, um verdadeiro profeta, um verdadeiro servo de Deus, né? Caráter e conduta são os frutos daquela pessoa. E isso também resume o ponto 3, né? A maioria dos falsos profetas, se não massagear o próprio ego deles, eles estão com algum interesse pessoal, sempre. As mensagens são revestidas de interesse pessoal, quer seja mérito, quer seja ego, não importa o que seja. E para encerrar, no ponto 3, nós temos aqui os dois tipos de servo. Nós vamos resumir bastante para o vídeo não ficar muito longo, mas no primeiro ponto, né, no 3.1, ele fala aqui de obediência. Essa é a chave da Bíblia, né? Obedecer a Deus. Quando a gente obedece a Deus, todas as áreas da vida, da humanidade, fluem bem, né? Por quê? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que não faça aos homens aquilo que você quer que não façam com vocês, né? Então,
Não roube, não mate, não cobice. Quando você não faz nada disso, quando você obedece às Escrituras, tudo vai bem, tudo vai na paz, né? Então, obedecer a Deus e a sua palavra, com a interpretação honesta dela, é o segredo, né, do Evangelho. Eu destaquei uma coisa aqui interessante. A prova da verdadeira fé em Cristo é a obediência à sua vontade. Não importa o que as pessoas dizem, né? Dizem professar, dizem crer. A única coisa que importa é se elas estão obedecendo à vontade de Deus ou não, né? O discurso é vazio, sem obras. Falsos profetas vivem mentiras, enganando as pessoas e tentando estabelecer uma justiça própria, né, de se destacar de alguma forma. Isso não é evangelho. Crer e usar o nome de Jesus não credencia ninguém para a salvação, né? Jesus apresenta aqui nesse final do sermão sobre as pessoas que servem a Ele ou que dizem servir, e um grupo, né, dessas pessoas vai dizer: mas em teu nome eu fiz milagres, eu curei as pessoas, eu libertei as pessoas possessas, eu profetizei, eu fiz muita coisa em teu nome. E Jesus vai dizer para essas pessoas: eu não te conheço. Ou seja, esse não te conheço não é que ele não sabe quem é, mas é conhecer no sentido de ter relacionamento, de ter intimidade. Ou seja, eu não tenho nenhum relacionamento com você, eu não tenho nenhuma intimidade contigo, eu não sei quem você é, né? Então isso resume aqui o ponto 232. E o ponto 3.3, nunca vos conheci, que é como eu encerrei aí o final do ponto 3.2, ele continua no ponto 3.3 dizendo isso, né, de que essa prestação de contas do juízo vai expor, né, as pessoas que não tinham um relacionamento, né, sincero com Cristo e com o Evangelho. Então essa é a nossa lição de número 12. Que Deus te abençoe e eu espero que você continue seguindo esse canal e compartilhando aí com as pessoas que você conhece a palavra de Deus e a mensagem de Deus. Deus te abençoe. Até mais.